Aí nós temos uma questão da banca. E aí, lógico que você vai sempre lembrar da dica, né? De na hora de fazer a prova, sempre fazer isso. Você vai olhar o comando da questão. Então, o verbo destacado está flexionado no, porque você precisa, né? Ele quer que você veja o verbo destacado, pode ter mais de um, então você não tem que ler os outros, porque você só tem que ficar de olho no destacado, e aí você tem que saber se ele foi flexionado em qual tempo, né? Em modo, no caso aqui. E aí o verbo é volte, ok? Só que aí nós temos que saber, bom, algumas coisas. Primeiro, você tem que olhar aqui, na verdade, né, que nós temos um para que a grande engrenagem enferrujada volte. Então, que volte. Nós já temos que saber o quê? Que o verbo que termina em AR, quando ele vira E, aí ele vai ser ou o modo, que é um modo que a gente sabe, subjuntivo, ou imperativo. E o verbo que é terminado em AR, ou IE, ou ER, ou IR, ele vai virar A. Então, aqui o verbo é voltar, e ele virou E. Que ele volte ou que ela volte, no caso aqui, ela a engrenagem, ok? E é a engrenagem enferrujada. Bom, a resposta correta é que ele foi flexionado no presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, a gente sabe que tem um que. O pretérito imperfeito é o se, então, se eu voltasse, e o futuro, o quando eu voltar, ok? Algumas vezes tem a ideia de futuro e usado se. Então, por exemplo, se eu voltar amanhã, né? Então, se eu voltar, aí tem esse também, algumas vezes é utilizado o se. Então, aqui, se fosse o presente do indicativo, a engrenagem enferrujada volta a funcionar, se fosse. O futuro do subjuntivo, quando ela, a engrenagem enferrujada, voltar. E se fosse o pretérito imperfeito do subjuntivo, se a engrenagem enferrujada voltasse. Então, aqui é assinalado como correto, é o presente do subjuntivo. Gente, cai questão de verbo, cai. E aí, o que você vai ter que organizar na sua cabeça? Ok? A banca pede e cobra. Você tem que organizar algumas coisinhas. Primeiro, é saber esses modos, é colocar bem e escrever o indicativo indica certeza, rotina. O subjuntivo, dúvida, hipótese. E o imperativo, ordem, convite, pedido, súplica. Pronto. Depois você organiza. Isso você está fazendo seu material, né, de estudo lá para estudar. Aí você vai pegar e colocar. Então, para eu saber o subjuntivo e o imperativo, o verbo terminou em AR, ele vira e terminou em ER, IR vira A. Eu quero saber o subjuntivo do verbo futuro, e eu sei que terão alguns verbos que vão dar um nó na minha cabeça. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer assim: ponho no passado, no plural, tiro o AM, o que sobrar, pronto, já descobri. É assim que você organiza. Eu tenho que saber os tempos verbais, para que eu uso um, para que eu uso o outro, e as terminações. Aí, eu conseguindo organizar isso, pronto. Questão de verbo, está tudo ok, você vai acertar e vai fazer uma diferença. Se você conhecer, pegar essas técnicas, se você escrever, gravar, ensinar alguém,
olha, vão por mim que vocês passam no concurso e passam bem. Não existe outra forma. A pessoa que passa em um concurso público, ela não passa porque é a mais inteligente. Então, às vezes, eu vejo pessoas, né? Às vezes, eu escutei um relato de uma pessoa que ela falou na internet que ela era péssima em língua portuguesa, ela era péssima, né? Assim, quando estudava, eu falava assim: meu Deus do céu, a professora falava: meu Deus, você não sabe nada, você tira nota ruim, pá, e conseguiu passar em primeiro lugar em um concurso. Por quê? Porque ele gabaritou língua portuguesa, ele gabaritou por quê? Porque ele sabia, ele tinha muita dificuldade, porque ele fez o quê? Ele fez aquilo que é necessário. Ele pegou, você olha a prova, a banca. Você vai saber o que mais cai, e eu estou colocando para vocês, então vocês já estão muito além, né? Ó, o que você tem que focar, você tem que fazer isso, você tem que fazer questões. Não adianta só ouvir a professora, ouvir, não adianta. Você tem que colocar em prática, você tem que olhar as questões da banca. Essas maneiras, né, vão levar você para o grande sucesso. Cada pessoa gosta de estudar de um jeito. Às vezes é difícil, né, agradar a todos, né, no sentido assim, ser agradável. Por quê? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, vê que de uma forma é mais fácil, só que para o outro não. Mas eu, como né, uma professora que me especializo e fico procurando, faço prova, gente, ó, todo dia eu pego uma prova diferente. Aí eu olho e falo: olha, essa banca gosta disso, essa daquilo. É você, candidato, estudando. Então, você vai fazer a prova dessa banca, da FUMARC, você vai fazer o quê? Pegar provas, pegar questões, vai olhar, vai anotar, vai fazer seus papéis, que, ó, eu vou falar para vocês, vai ser só sucesso. A cavidade pulpar, Patos de Minas, não sei nem onde fica, mas deve ser aí uma cidade bastante bem bacana. Minas Gerais só tem cidade bacana, né? Conheço algumas, todas elas me encantaram. A cavidade pulpar, na sua porção radicular, pode apresentar com frequência ramificações e fusões. É o que a gente comentou lá no começo. A respeito dessas ramificações, assinale a alternativa, olha lá, falsa, a errada. Ele quer que você fale qual é que está falando alguma coisa errada. Legal? Toma cuidado com isso. Ah, o canal recorrente é o que, saindo do canal principal, segue um trajeto dentinário mais ou menos longo para desembocar novamente no canal principal, sempre antes de alcançar o cemento e o pericemento apical. B. Canal principal é o mais importante, passa pelo eixo central, podendo alcançar sem interrupções o ápice radicular. Letra C. Deltas são o resultado do entrelaçamento de 3 ou mais canais que ocorrem quase paralelamente por meio de ramificações do intercanal, apresentando aspecto reticulado. Letra D. Canal acessório é o que deriva de um canal secundário para terminar na superfície externa do cemento apical. E aí? Vamos lá? Qual é a alternativa falsa? Acertou quem colocou a alternativa C. É aqui que está falso. Vamos ver por quê? Canal recorrente. Falei para vocês que é aquele que parte do canal principal e volta para o canal principal. Legal? Vamos ver se a definição dele está correta. Aliás, eu já quero fazer um comentário aqui, tá? A redação dessas questões, principalmente da FUMARC, ela é um pouco questionável, tá legal?
Eu coloco isso para vocês porque eu acredito que em algumas questões, tá? Em algumas questões, é lógico que eu vi algumas questões que a resposta é bastante óbvia, é bastante certeira. Mas as alternativas que eles colocam, além daquela que você deve assinalar, muitas vezes está redigida de uma forma de dupla interpretação, ou de má interpretação, ou redigida de forma inadequada. E que se por acaso você erra, isso cabe recurso. Eu acho que a FUMARC, pelas questões que eu vi, ela vai receber uma enxurrada de recursos, desde que, lógico, o candidato ele erre aquela questão. Né? Se ele acertar, é lógico que ele não vai entrar com recurso, mas provavelmente, tá? Porque são questões simples, são questões fáceis, como eu falei, mas que se errar, algumas delas, pela maneira como é escrita, tá? Cabe recurso. Eu vou comentar isso com vocês assim que elas aparecerem por aí. São duas ou três aí desse ranking, só desse ranking de questões que eu coloquei hoje para vocês, que eu vi essas interpretações de maneira duvidosa. Então vamos lá. Canal recorrente é o que, saindo do canal principal, segue um trajeto dentinário mais ou menos longo para desembocar novamente no canal principal, certo? Sempre antes de alcançar o cemento e o pericemento apical. Legal. Se ele volta para o canal, é antes de alcançar o periodonto. Isso aqui está certo. Ele foi redundante, mas está certíssimo. Legal? Letra B. O canal principal é o mais importante. Passa pelo eixo central da raiz, podendo alcançar sem interrupções o ápice radicular. Ele vai direto. Esse é o canal principal. Perfeito. A letra D. Canal acessório é o que deriva de um canal secundário. Lembra do canal acessório, que ele é a ramificação da ramificação? Né, do canal secundário, é isso aí, que deriva de um canal secundário e termina na superfície externa, na região apical. Perfeito. O que está errado aqui? Deltas são o resultado do entrelaçamento de 3 ou mais canais. Não vejo isso, tá? De 3 ou mais, pode ser 2, tá? Mas não é o entrelaçamento, eles se abrem em forma de delta de rio. Não é entrelaçamento, é quando eles se entrelaçam como se fosse uma corda. Não é isso o canal, o delta apical. Eles se espalham, eles se abrem, por isso que é o delta, né? Eles se abrem. Legal? Como se fosse um leque. Que ocorrem quase paralelamente. Não, eles não estão paralelos, né? Eles se divergem por meio de ramificações do intercanal. Não, é ramificações do canal principal. Então, tá tudo errado isso aqui. Legal? Então, essa também eu considero essa, dentro das questões de anatomia, essa que tinha que ler um pouco mais. FUMARC TRT Minas Gerais 2022. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde do Brasil. Ela foi constituída a partir da lei número 9.656, de junho de 1998, e nasceu pela lei número 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Olha que interessante ficou esse texto, né? Ela foi instituída a partir da lei de 98, mas nasceu em 61. É como se eu falasse assim, eu vou ter um filho, quando? 2025. 2025 eu vou registrar o meu filho. Mas você teve ele? Não tive, mas já vou registrar o nome dele, deixar registrado no cartório bonitinho. E aí, depois de 2025, quando ele nascer, já tem o nome registrado. Já economizei tempo. Vai entender. Mas o que cerne a pergunta aqui em si é justamente o que compete à ANS. 1. Normatizar os conceitos de doença e lesão pré-existentes? Sim, a ANS tem essa função de normatizar. Normatizar o que é doença, o que é lesão pré-existente. Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde? Exato, autorizar e até mesmo não autorizar, como eu falei para vocês. Autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde? Sim, também tem que autorizar esses reajustes. Olha que interessante. Definir preços e reajustes de plano de assistência à saúde nunca, jamais foi função da ANS definir preços. Os reajustes percentuais, sim, mas preço, não. Não é função dela definir preços. Certo? Então, no caso aqui, a alternativa correta é a alternativa A, de amelogênese. As afirmativas 1,
2 e 3 estão corretas. A 4 não, porque não é definir preços. Os reajustes dos planos de assistência à saúde, sim. A definição de preços, não. Mesmo porque cada profissional tem a liberdade para definir os seus preços. Marque a alternativa incorreta com relação à sífilis. A sífilis primária é caracterizada pelo cancro, que se desenvolve na área de inoculação? Perfeito, né? Lembre-se, primária, HD cerebral, cancro. Na sífilis terciária, há queratite intersticial dos olhos? Não. Isso acontece em qual tipo de sífilis? Na sífilis congênita, queratite intersticial, dentes de Hutchinson e surdez por acometimento do oitavo par craniano. C. Então, a alternativa B é a incorreta. C. Na sífilis secundária, observamos as placas mucosas? Perfeito, certinho, tá tudo certo. D. Na sífilis terciária, observamos uma zona de inflamação granulomatosa denominada goma? Certinho, né? Então, essas outras estão corretas. BH, né, saúde da família. Qual a característica clínica da sífilis secundária? Essa ficou fácil, né? Cancro, primária, né? B, presença de goma, terciária. C, placas e roséolas sifilíticas. Alternativa correta, né? E nariz em célula, sífilis congênita. O fator primário. Observe quantas questões da FUMAR que eles querem a exceção ou a falsa. Então, presta bastante atenção, aluno CD concurso, quando for responder isso aí, para não marcar a certa, hein? Por favor. O fator primário determinante de dificuldade de remoção de dentes impactados é a acessibilidade. Com base nisso, assinale a alternativa falsa. A impacção disto-angular é a que possui mínima dificuldade de remoção. Errado. Eu falei para vocês que a disto-angular é a que possui maior dificuldade de remoção. Então, essa provavelmente já é de cara a alternativa falsa. Raramente um dente está em impacção transversal. Não é raramente, eventualmente sim, mas não tão raro. A impacção vertical é a segunda mais frequente. Aproximadamente 38% dos casos é verdadeira a alternativa. Quando o longo eixo do terceiro molar é perpendicular ao segundo molar, o dente impactado é considerado horizontal. Sim, perpendicular é assim, né? Então, o segundo molar está aqui, terceiro molar perpendicular, ele é considerado horizontal. Então, resposta correta, letra A, essa é a falsa, porque a impacção disto-angular não é pouco difícil, é bem chata de fazer. Existe uma variedade de indicações para extração dentária, diretrizes e não regras absolutas. Dentre elas, pode citar exceto, mais uma que a FUMARC quer, exceto. Dentes envolvidos em fraturas dos maxilares, é indicação para extração? É. Indicações ortodônticas, é indicação para extração? Sim. Dentes localizados em área de tumor maligno, pelo amor de Deus, não tire. Letra D, doença periodontal severa, é indicação para extração dentária? Sim. Então, resposta, exceto aí, a única que não tem indicação, letra C, dentes em áreas de tumor maligno. Quanto ao planejamento do retalho de tecidos moles, pode-se afirmar exceto, ou seja, o que não pode se afirmar? Que o retalho mucoperióstico deve ter espessura total? Deve ter espessura total. Isso aí não é exceção. Tá? Eu falei para vocês, retalho mucoperiosteal deve conter mucosa e o periósteo desnudando o osso quando a gente eleva esse retalho. A incisão de alívio realizada muito perto da remoção do osso resulta em cicatrização tardia. O osso deve sempre repousar, o retalho deve sempre repousar sobre o osso sadio. Os retalhos da maxila raramente põem em risco as estruturas vitais. E a letra D, incisões relaxantes de alívio devem ser utilizadas como rotina.
realmente retalhos odontológicos na maxila raramente põem em risco estruturas vitais. Não tem muito o que matar o paciente na maxila. Mas, no entanto, a letra D, as incisões relaxantes de alívio devem ser usadas como rotina. Elas não devem ser utilizadas como rotina, devem ser planejadas em caso de necessidade. Então, a letra D é o exceto aí dessa questão.